Apesar do desmatamento, do tráfico de animais que ameaçam a extinção das espécies, o ser humano pode tomar atitudes que minimizam os impactos ambientais e preservam a flora e a fauna. Para você gerar sustentabilidade, você tem que olhar todas as variáveis que compõem um dado ambiente. Então, a sustentabilidade, por exemplo, em termos de preservação de localidade, de meio ambiente, ela vai visar preservação de fauna, preservação de flora, solo, recurso hídrico, manutenção do clima, manutenção da população que ali vive, então, da economia, da cultura. Então, a sustentabilidade não tem como, num país, né, com uma grande área ambiental e ainda preservada que a gente tem, não tem como não preservar fauna e flora. Então, a cultura sustentável, ela tem como grande possibilidade, grande viabilidade e objetivo a preservação dos recursos. E quando a gente pensa em meio ambiente, obviamente, a gente pensa nos fatores bióticos, né, estabelecidos na vida daquele ambiente, e a gente tem que preservar e pensa na preservação de fauna e flora. O processo de sustentabilidade aqui do zoológico, ele se dá através de uma certificação ambiental que a gente tem, que é através da ISO 14001, que é uma norma da ABNT, e que o que a gente fez? A gente interpretou essa norma e aplicou essa norma através de um sistema de gestão ambiental aqui no zoológico. Hoje a gente tem 2 tipos de abastecimento de água aqui no zoológico que servem tanto os animais como também as nossas áreas administrativas que garantem a manutenção aqui do parque. A gente tem o abastecimento através da Sabesp, que é a empresa de abastecimento público, e também a gente tem a água de reuso, que é um processo interno que a gente tem também de tratamento da água que vem do lago, que a gente adequa de acordo com a legislação e distribui isso para os animais. A gente conta hoje com a coleta seletiva, assim como a gente conta com um monte de ação voltada para a gestão de resíduos aqui no zoológico, tá? A coleta seletiva, em especial, a gente conta com uma cooperativa de catadores, tá? E a gente tem uma geração muito grande, em torno de 7 toneladas mês que a gente gera aqui. Bastante coisa, tanto dos visitantes como também das áreas administrativas, que hoje a gente tem em torno de 400 funcionários e colaboradores que também contribuem bastante com uma geração significativa desses resíduos. O Zoo de São Paulo funciona de terça a domingo, feriados, das 9 da manhã às 5 da tarde. Mais informações pelo site que você vê aí na telinha. Existe um outro exemplo, que é o caso dos pinguins, que acabam chegando aqui na nossa costa, né? Os pinguins, como vocês sabem, são animais que vivem nas regiões mais frias, né? No caso, o Polo Sul, Círculo Polar Antártico, né? Mas o que acontece é que eles acabam pegando correntes, se desviando da rota normal deles, e essas correntes trazem aqui para a região sudeste do Brasil, sul e sudeste do Brasil. E obviamente esses animais, se não forem tratados, eles acabam morrendo, porque não é o ambiente natural deles. Apesar que esse fato é uma coisa que corriqueiramente tem acontecido, né? Isso não é tão influência assim do homem, isso acontece naturalmente. Alguns animais se perdem pelo caminho e acabam errando a rota e vindo parar aqui. Eles pesam 5 quilos e medem cerca de 50 centímetros. São velhos conhecidos da região da Patagônia, mas se engana quem pensa que os pinguins vivem só lá no friozinho. Os nossos amigos de andar engraçado estão morando na Sabina Escola Parque do Conhecimento em Santo André. Ao contrário do que todo mundo pensa, eles não gostam do frio, né? Isso, eles não são animais polares e eles suportam uma temperatura até 25 graus. O importante é que eles tenham uma temperatura de conforto térmico, com uma umidade adequada, uma temperatura não muito elevada, tanto que não é necessário um pinguinário todo controlado como nós temos. Quando a gente encontra um animal debilitado na praia, muitas vezes ele está com hipotermia. Então,
A gente tem aquela imagem do pinguim escorregando no gelo, né? É isso. Então, mas a última coisa que a gente deve fazer é colocar o pinguim dentro de um isopor e encher de gelo. Na verdade, esse animal deve ser primeiramente aquecido. Então, colocar um jornal numa caixinha de papelão. O jornal é algo que esquenta o animal. E procurar um centro de recuperação. O pinguinário tem 114 metros quadrados e um tanque com água salgada com capacidade para 110 mil litros. O nosso pinguinário, ele contém esse tanque de água, uma área de refúgio para o animal. Então, nós temos 2 áreas de refúgio, uma de cada lado do tanque, para que o animal possa se sentir à vontade. Se ele quiser se recolher, ele se recolhe. O nosso pinguinário ainda contém 2 ninhos. Então, na época da reprodução, isso vai acontecer quando os animais estiverem próximos dos 7 anos de idade, eles vão encontrar 2 habitats de ninhos, contém algumas cavernas que não são utilizadas ainda com muita frequência pelos nossos animais. E contém uma área de escape, onde é feita a alimentação do animal e cuidados, e é feito também peso, altura, os exames dos animais, né, batimentos cardíacos, frequência respiratória, são feitos nessa área de escape. Atualmente, são mais de 20 animais vindos de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Esses animais, eles visitam regularmente o litoral brasileiro, mas o litoral sul. E, atualmente, eles têm chegado até a região nordeste, até Salvador. Então, eles vêm para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, que são regiões que eles normalmente não frequentavam. Alguns animais chegam bastante debilitados e, depois de recebidos os cuidados veterinários, eles não conseguem retornar à origem. E o IBAMA, então, deposita em instituições como a Sabina, que estejam dispostas a recebê-los para trabalhos de educação ambiental e, quem sabe, para uma devolução à vida livre. Os pinguins de Magalhães são aves marinhas com um corpo adaptado para viverem na água. Estes simpáticos bichinhos não voam e têm as asas transformadas em nadadeiras. Por que o pinguim tem essa aparência que parece estar sempre usando um fraque? Esse animal ele tem uma coloração, como todos os animais marinhos, que é escura na parte de cima e branca na parte de baixo. É uma maneira de se camuflar, de se defender nesse ambiente. Por exemplo, se você é um predador que vai pegar esse bicho e vai olhar ele por baixo, você vai ter um céu claro e uma barriga clara também. Então vai ser difícil de ver esse animal. Se você estiver vindo por cima, o fundo do mar vai ser escuro. E a parte de cima do corpo dele também é escura. Então você é uma coloração de disfarce, na verdade, desse animal, de se camuflar no meio onde ele vive. Esses animais evoluíram e foram selecionados durante a evolução para nadar. Então o que acontece é que ele está totalmente adaptado, é um bicho que vive 9 meses normalmente do ano dentro d'água, então as asas transformaram em nadadeiras, na verdade, os pés funcionam como lemes, e durante o período de reprodução, onde ele sai da água, ele acaba tendo que conviver com essas adaptações que são feitas para nadar. E aí ele acaba tendo esse andar meio engraçadinho. Mas como dá certo e funciona, não há nenhum problema de ele continuar com esse comportamento e com essa maneira de andar. Essa espécie é natural da Patagônia. Eles têm 2 períodos distintos de vida. A época reprodutiva ou quando eles saem em busca de alimentos. É aí que eles se aventuram em terras mais distantes, podendo chegar até o nosso litoral. E é muito comum se deparar com pinguins no sudeste do nosso litoral, né? Assim, tem sido muito comum essa migração. Eles vêm junto com a corrente, com as correntes marítimas, e essas correntes ocorrem no período de junho até setembro. É a época que os pinguins chegam. E existem anos que eles chegam em grande quantidade. E na hora da fome, os pinguins de Magalhães se alimentam de peixes, lulas e pequenos crustáceos. Nós alimentamos nosso animal com o peixe já fresco, não com o peixe vivo. E eles
não gostam muito de lula nem de camarão, porque eles gostam mesmo, aqui a gente utiliza alguns pescados, né? Então, eles utilizam sardinha, Maria Luísa, pescada branca, para que possa ter uma variedade. Além disso, existe uma suplementação vitamínica que é injetada no peixe sempre para que ele tenha esse a mais, uma vez que é um animal que está em cativeiro e não tem acesso a toda a variedade de alimentação que ele tem em vida livre. Uma curiosidade sobre esses animais boa pinta. Eles são monogâmicos e têm um único parceiro para a vida toda. Uma coisa interessante que a gente repara no nosso pinguinário é que os pinguins elegem pares, mesmo não sendo casais. Então, eles costumam parar, quando eles estão fora d'água, nos mesmos locais, em pares pré-definidos. E é muito legal, porque eles acabam parando, às vezes, em umas posições que a gente não espera. Por exemplo, olhando para a parede, ou deitado fora d'água e com a cabeça enfiada dentro d'água para ver o que está acontecendo. Então, o comportamento deles é muito interessante. Se a gente for ficar falando, vai descrever o comportamento deles do dia todo, porque é tudo muito legal. Quem quiser fazer uma visitinha aos Pinguins de Magalhães, é só vir aqui, na Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André. Mais informações, 4422-2000. O nosso programa chegou ao fim, espero que você tenha gostado. Se gostou, mande e-mail para nadianicolau@uniabc.br. A gente se vê no próximo Planeta Verde. Um beijo, tchau!